exercícios da prova do PISME de 2022, que foi aplicada no ano de 2021, né, do módulo 2. Hoje nós iremos resolver exercícios diretamente da prova, né? Nós iremos resolver de termologia, de dilatação e um de termodinâmica, certo? Então vamos começar aqui com este exercício aqui que contempla a área da termologia, lembrando mais precisamente de escalas termométricas, né? As transferências de escalas termométricas, né? Então vamos lá. Joana trabalha em um laboratório de pesquisa de uma universidade pública brasileira. Nesse laboratório, ela precisa resfriar um determinado material, né? Então ela precisa resfriar um determinado material, uma substância pura, que se encontra no estado líquido, né? A substância está no estado líquido. De modo que ela se torne um sólido, né? Então ela quer do líquido para o sólido, pois somente nesse estado da matéria ela pode ser utilizada no seu trabalho. Ela precisou interpretar um gráfico enviado pelo fabricante de um material que mostra seu resfriamento em função do tempo. Esse gráfico pode ser visto na figura 1, ao lado. Nele, a sua temperatura está na escala Fahrenheit. O material está inicialmente na fase líquida e ao final do processo encontra-se na fase sólida. O exercício já matou aqui. Se ele está na fase inicialmente na fase líquida, né? Então ele está na fase líquida, aqui que vai ocorrer a mudança para ele chegar na fase sólida, né? Então neste patamar aqui irá ocorrer a solidificação, certo? Porque olha só o que o exercício me pede aqui no finalzinho dele, olha. É importante lembrar que menos 40 graus Celsius é menos 40 graus Fahrenheit. Os valores na escala Celsius e Kelvin para a mudança de fase de líquido para sólidos desses materiais são dados, respectivamente, por. Então a mudança desse estado ocorre neste patamar aqui, certo? Então aqui que ocorre a mudança do estado. Então ocorre a temperatura de menos 58 graus Fahrenheit. Então, em graus Fahrenheit será representado por menos 58. Lembrando lá das escalas termométricas, só para lembrar a fórmula, lembra lá, ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, certo? Primeiramente, nós iremos converter Fahrenheit para Celsius, né, que foi a primeira coisa que pediu. Então, como é que vai ficar a fórmula? F menos 32 sobre 9 é igual a C sobre 5. Menos 58 menos 32 é igual sobre 9 é igual a C sobre 5. Menos 58 menos 32, isso vai dar menos 90. Menos 90 sobre 9 é igual a C sobre 5. Aqui agora, gente, dá para nós simplificarmos. 90 por 9 vai dar menos 10. Então, ó, menos 10 é igual a C sobre 5. Passo o 5 para cá multiplicando. Portanto, a temperatura em graus Celsius será de menos 50 graus. Ou seja, para a escala graus Celsius, a temperatura será de menos 50 graus Celsius. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Então, é a letra E. Então, agora vamos fazer aqui só para realmente aqui destacar o resto do exercício. Eu vou pegar na escala Celsius para Kelvin porque é mais fácil, mas poderia usar o Fahrenheit, não tem problema, mas a fim de, olha só, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Simplifico, simplifico. Eu sei que a temperatura em graus Celsius é menos 50,
é igual a K menos 273. Portanto, K é igual a 273 menos 50. Portanto, a temperatura na escala Kelvin é de 223 Kelvin, tá? Então, realmente, ratificamos que a resposta é a letra E. Vamos para a próxima, então, de dilatação, né? Então, aqui, vem aqui comigo aqui, vamos frisar os pontos importantes da questão. No Distrito Industrial de Juiz de Fora, Maria trabalha em uma fábrica de fundições. Nesta fábrica, ela produz anéis. Os anéis são feitos de um tipo de material particular identificado como material A, certo? Então, vamos anotar aqui, o material A, ele faz o quê? Os anéis, certo? O que são os anéis? São essas argolinhas. Vamos se situar assim. Deixa eu fazer ela melhorzinha aqui. São as argolinhas. Essas circunferências que eu não estou conseguindo fazer ela certinha. Então o material A produz essas argolinhas. Vamos continuar então a interpretação do exercício. Após a produção de cada anel, um cilindro feito com outro material conhecido como material B, ele precisa atravessar o centro dele. Ou seja, eu preciso fazer um cilindro, né, para que esse cilindro ele consiga entrar dentro desse material A. Então, o que produz o material B? O material B é fabricado o cilindro, que ele precisa adentrar o material A. Então, de maneira, né, que fique bem preso a esse cilindro, quando a temperatura ambiente, para conseguir realizar o seu trabalho e garantir o bom ajuste do cilindro ao anel, Maria fabrica com diâmetro interno ligeiramente menor do que o diâmetro do cilindro, certo? Então, o diâmetro, o que é o diâmetro da circunferência? Ela vai ser um pouco menor do que o diâmetro do cilindro, certo? Então, essa argola desse anel, né, deixa eu só redesenhar ele aqui, que agora que eu interpretei, ela vai ser um pouco menor que o diâmetro do cilindro, para que consiga dar encaixe nas duas peças. Então, vamos lá. Mas para que esse processo possa atravessar o anel, ela aquece, essa informação é de extrema importância, temporariamente somente o anel, para que a dilatação desta peça permita que isso ocorra. Dadas as informações, podemos afirmar que a única alternativa incorreta é, né? Então, observem bem. Eu estou querendo achar a alternativa incorreta. Primeiramente, vamos analisar. Quando o anel é aquecido por mar, os seus átomos passam a ter maior agitação do que antes do aquecimento, conduzindo a um aumento das dimensões dessa peça, incluindo seu diâmetro interno. Isso aqui é verdadeiro, gente. Isso é verdadeiro, né? Porque se eu aqueço uma peça, independente se seja uma peça rígida ou não, ela tem átomos. E esses átomos se comportam a partir da temperatura que lhe é fornecida. Então, se eu aumento a temperatura do objeto, consequentemente eu vou ter um aumento, né, da temperatura do átomo. E se o átomo ele fica no seu estado excitado, ele vai começar a se colidir com a parede do material. Ao colidir com a parede do material, ele vai promover a sua expansão. Então, ela está certa. O material A precisa obrigatoriamente possuir coeficiente de dilatação volumétrica maior do que o material B para que realize seu trabalho. Isso aqui é falso, gente. Se o material A possuir alfa de A maior que o alfa de B, que representa o material B, consequentemente, esse material A ele vai dilatar mais. Então, o que possui maior coeficiente, desculpa aqui que essa setinha está ao inverso, né?
O que possui maior coeficiente, ele dilata mais. E se ele dilata mais, eu vou promover o aumento de tamanho daquela peça. Então vai ficar largo. Então não vai fornecer uma condição ideal. Então vamos continuar. Então é a letra B que é o gabarito nosso. A densidade do anel A diminui quando sua temperatura aumenta em virtude do aquecimento realizado por Maria. Verdadeiro. O cilindro feito com material B pode eventualmente sofrer um pouco de dilatação durante o contato com o anel, pois existe transferência de energia térmica. Verdadeiro, né? Como o próprio nome já diz, todo corpo, né, constituinte que constitui a matéria, ele produz calor, então há transferência de calor. Quando o anel retorna à temperatura ambiente, podemos afirmar que parte da energia térmica foi perdida na forma de radiação emitida pela peça. Verdadeiro. Então a única resposta incorreta é a letra B, certo? Então vamos aqui para a última questão. Fernanda é uma questão de termodinâmica, né? Muito boa. Vamos ler. Fernanda estuda engenharia na UFJF. O seu laboratório recebeu um motor que possui um ciclo muito particular. Junto a essa máquina térmica, a pessoa que fez o motor enviou um manual técnico no qual fez várias afirmações sobre o funcionamento da máquina, além de um gráfico mostrando seu ciclo de funcionamento. Esse gráfico pode ser visto na figura 2, né, que é essa figura abaixo, onde nota que o ponto A, ponto B, o ponto C e o ponto D possuem informações de pressão, volume e volume expressas nele. Como Fernanda aprendeu bastante sobre a aula de física térmica, ela percebeu que das 5 afirmações abaixo que estavam no manual técnico, somente uma é verdadeira. Escolha essa afirmação. Então vamos analisar essas afirmações aqui que me foram dadas. Vamos lá. O caminho percorrido de D para A constitui um processo termodinâmico isotérmico. Então, de D para A, vamos analisar. De D para A, eu tenho uma variação de pressão, então nós temos um ΔP, né? Consequentemente, nós vamos ter... Não, então isso não é isotérmico, tá? Informação falsa. Até que isotérmico, a isotérmica, ela é uma hipérbole, tá? Então ela é uma hipérbole, tá? Só vou deixar aqui a cunha de informação mesmo. Então não é uma hipérbole, então não é um processo termodinâmico isotérmico. Então no ponto A seguir do caminho ABCDA, esse motor realiza 500 joules de trabalho. Essa informação, gente, é escancaradamente falsa, tá? Por quê? Vamos calcular o trabalho, né, deste motor iniciar no ponto A. O trabalho é numericamente igual à área do objeto. Que área é essa daqui? Eu vou dividir ela em 2 para facilitar nosso raciocínio. Nós temos a área 1, que é a área do triângulo, né? Como é que é a forma do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base dele? A base dele é deste ponto aqui até este ponto aqui. Então é de 2 e 1, então a base é 1. A base é 1 vezes a altura. A altura é deste ponto aqui até este ponto aqui, que é 1 também. Vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 é 1 sobre 2. Isso é igual a 0,5 joules. Então agora nós vamos para a área 2. A área 2 corresponde ao de um retângulo. A forma para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. É a mesma coisa. Qual que é a base do retângulo? É deste ponto aqui até este ponto aqui. Então é de 2 até 4, que é 2. E a altura é deste ponto aqui até este ponto aqui, que é 1. Então vai ficar, ó, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então o trabalho total é igual a área 1 mais
área 2, que é igual a 0,5 mais 2, que é igual a 2,5 joules. Mas olha só bem, nós temos aqui que neste gráfico aqui, isso aqui é tudo multiplicado vezes 10 à quinta. Então, isso daqui vai ser 2,5, né? Isso daqui é só uma observação relevante que eu fiz, né? Vou só recapitular aqui com vocês. A altura de qualquer um vai ser este elevado, multiplicado por 10 à quinta. Ou seja, aqui vai dar 0,5 vezes 10 à quinta joules. E aqui vai dar 2 vezes 10 à quinta joules. Então, a área total não vai alterar quase nada do exercício. 2,5 vezes 10 à quinta joules. Né? Porque como as potências são iguais, né? Na soma, eu só repito ela. Então, já está falsa. Vamos para a próxima, então. Sabendo que a substância de trabalho desse motor ele tem 1 mol, número de mols é igual a 1 mol, de um gás ideal, e conhecendo a constante universal dos gases ideais, 8,3 joules por mol vezes Kelvin, é possível obter a temperatura do ponto A. Vamos analisar o ponto A. Ele me deu a pressão. Pressão é 2 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. E me deu o volume aqui, ó. O volume é 1 litro. É claro que eu consigo, né? Eu consigo utilizando a fórmula de Clapeyron, PV é igual a nRT. Se eu substituir, eu tenho P, eu tenho V, eu tenho N, então R, eu consigo achar o T. Então a alternativa certa é a letra D de dado. Vamos analisar basta conhecer as temperaturas máxima e mínima de funcionamento. Nada a ver. O que é o rendimento de uma máquina térmica? É trabalho sobre Q1. Ou rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Então, o que acontece? Né? É uma questão relativamente fácil, mas que ela acaba confundindo nesta porque temperatura máxima e mínima tem nada a ver. Eu quero achar quantidade de calor, certo? Agora, poderia usar a temperatura. Eu só usaria a temperatura quando de fato eu estaria usando essa máquina térmica, estaria operando em ciclo de Carnot. Que aí eu utilizaria que era 1 menos T2 sobre T1. Certo? Então, galera, assim eu encerro. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários.